Olha o deboche, hein? Tá muito debochado, hein? Não tá aguentando. Aí, só por isso que não tá 100%, porque senão estava 100%, entendeu, gente? Vamos começar a nossa aula de hoje, 7.2? Ó, na semana passada, galera, nós começamos a falar sobre a região norte. Hã? Angelina, não, ele tá debochando do meu time. Não, isso não pode acontecer com o time da professora. Não pode, gente. Não dá. Ia dar Isso não se advertência. faz. Isso não Eu se dei. faz. Olha só, galerinha. Nós vamos começar fazendo a correção do exercício da página 350 da semana passada, que ficou para casa. Nós começamos a falar aí a respeito da região norte, dos aspectos naturais, e aí vamos fazer a correção dessa página, tá certo? Módulo 3. Vamos pegar o módulo 3, por favor. Oi, Jennifer. Oi, tia. Olha, essa foto aí, eu tava achando que era João. Eu olhei e falei, gente, é João? Caramba, tia. Depois que eu fui olhar o nome, falei, não, não é, mas não parece, João? Parece. Parece É a primeira vez que eu vi, eu também achei. Podemos começar, turma, com a correção? Página 350. Analise a fotografia e responda as questões a seguir. Então, nós temos aqui a construção de um trecho da rodovia Belém-Brasília, que interligaria, obviamente, Brasília a Belém-Pará. Esta foto representa um período de implementação de grandes projetos na região norte. Quais foram esses projetos e como eles influenciaram o povoamento da região? Quem fez essa questão aqui, galera? Quem fez? Pois é. Sim, foi uma estrada, né? Mas em que época que fizeram isso? Né? Em que período? Para quê? Vocês fizeram esse exercício? Porque se não fizeram, eu não vou fazer correção. Qual exercício, tia? Pode repetir para mim, por favor? 350. Vocês fizeram o exercício da página 350? Sejam verdadeiros. Pra ser verdadeira mesmo, eu não fiz, não. Tá. Não fez, não fez. Quem mais? Tia, eu tô procurando aqui no meu caderno, não tô achando não, mas eu acho que eu não fiz não. O que acontece, Léo? Eram 3 questões só. 3 questões. Número 1, letra A e B, e número 2. Então, não vou fazer correção, não, porque vocês vão fazer esse exercício ainda hoje, tá? Vamos fazer o seguinte. Vou continuar a aula, então, a explicação. Não, esse exercício era do livro. Do livro, página 350, do livro. Como vocês não fizeram, então vai ficar mais uma atividade para ser feita, tá? Vamos agora, então, dar continuidade. A gente vai falar hoje sobre a economia da região norte. Nós falamos aí sobre os aspectos naturais, vocês fizeram aquele joguinho na aula passada. Hoje a gente vai finalizar essa parte do capítulo falando sobre a economia da região. A partir de agora, galera, a gente vai começar a estudar região por região. Nós vamos analisar a população, vamos analisar os aspectos naturais e econômicos de cada região brasileira. E aí nós vamos entender como que funciona a dinâmica da economia delas, tá? Na região norte, deixa eu começar compartilhando aqui minha tela.
Na semana passada, nós falamos sobre todos os aspectos naturais que formam essa região: clima, vegetação, hidrografia, relevo. Falamos sobre as divisões políticas, né? Quais são os estados que fazem parte. É importante a gente conhecer. Muita gente tem dúvida, se confunde em quantos estados nós temos no Brasil, quais são os estados de cada região. É vergonhoso para a gente, o brasileiro, não conhecer o seu país. A gente aprende sobre outros países, a gente conhece os outros países, mas antes é necessário que a gente conheça o nosso, a gente fale com propriedade. Então, vocês precisam saber quais são os estados que pertencem a cada região, conhecer as capitais, tá? Porque é vergonhoso a gente sabe falar, às vezes fazer um trabalho e fazer um trabalho equivocado, né? E não conhecer o nosso próprio país. Então, por isso que a tia está focando aqui. Eu falei nos estados, expliquei um pouquinho sobre cada um deles, falamos aí sobre as capitais deles, falamos sobre o relevo dessa região, sobre o ponto mais alto aí da região norte, é o ponto mais alto do Brasil. Falamos sobre esses aspectos aqui da floresta amazônica, sobre a vegetação dessa floresta. A gente precisa conhecer as riquezas do nosso Brasil, para a gente poder defender, né, e preservar. Falamos aí sobre a Amazônia Internacional, que corresponde aos países que apresentam a floresta amazônica em seu território. Brasil é o que apresenta cerca de quase 70% de toda a floresta amazônica está aqui dentro do Brasil, né? Mas esses países também apresentam trechos de floresta no seu território. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a economia. Quais foram as atividades econômicas que surgiram? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, parece que tem alguém querendo entrar na nossa aula de hoje. Nós vamos falar hoje, na verdade, sobre a economia dessa região. Quais foram as atividades que foram surgindo ao longo dos anos, que foram promovendo o seu crescimento? Nós vamos ver que, ao longo da história do Brasil, várias atividades econômicas surgiram e motivaram a ocupação não só da região norte, como todas as outras regiões. Nós vimos que a colonização começou do litoral para o interior, né? Então, as cidades litorâneas, elas foram se desenvolvendo mais rápido. Isso aí, logicamente, por conta do próprio processo de colonização. O interior do Brasil era um imenso vazio demográfico, haviam pouquíssimas pessoas, né? E com o intuito de motivar, de intensificar esse processo de ocupação do território brasileiro, foram se desenvolvendo atividades econômicas que estimulassem a ida de pessoas para essas regiões. A região norte foi uma delas que entrou também nesse meio, certo? Infelizmente, boa parte do processo de ocupação da região norte, ele não aconteceu de maneira bacana, aconteceu de maneira predatória, com a destruição, com o desmatamento da floresta amazônica, com a retirada dos povos nativos dos seus lugares, das reservas indígenas, por exemplo, das comunidades tradicionais, como os ribeirinhos, aquelas pessoas que vivem nas margens dos rios da região amazônica, que moram naquelas casas de palafita. Muitas pessoas tiveram que sair das suas casas, abandonar o seu habitat natural. Então, muitas vezes, essas atividades econômicas prejudicaram o modo de vida daquelas pessoas que já viviam na floresta há muito tempo, tá certo? Então, nós vamos ter aí algumas atividades específicas dessa região. O extrativismo teve e tem ainda uma grande importância para a região norte. Tanto o extrativismo vegetal, que é a extração das árvores, a extração das plantas medicinais, que vem acontecendo aí de maneira predatória, porque o que mais tem na Amazônia é a extração ilegal da madeira, né, para a venda da madeira de lei, é a extração ilegal das plantas medicinais da nossa floresta,
como também o extrativismo mineral. A região norte, ela apresenta aí alguns projetos de extração de minérios importantes por conta de importantes reservas que existem nessa região. Mas, além do extrativismo, nós vamos ter o crescimento da atividade turística, isso é bom, é positivo. Nós vamos ter o crescimento da atividade industrial, que também é positivo. Mas nós vamos ter também o crescimento das fronteiras agrícolas. Fronteiras agrícolas são aquelas áreas onde você tinha uma floresta, uma área de reserva natural, que passa por uma modificação. Ela é desmatada e aí dá início, então, ao processo de desenvolvimento da agricultura e da pecuária. E nós temos isso também na Amazônia. O problema dessas atividades não é porque elas ocorrem, é como elas ocorrem, né? Infelizmente, elas prejudicam a floresta amazônica, elas ameaçam, porque elas muitas das vezes são feitas de maneira predatória, né? Aqui nós temos o mapa da região norte, e esse mapa, ele nos mostra, então, as mais diversas atividades que ocorrem nessa região. Aqui em Manaus, nós temos um polo industrial, que é a Zona Franca de Manaus, onde nós temos aí um reduto de muitas indústrias que se alocam para desenvolver a economia dessa região. Nós temos alguns projetos aí voltados para a área de mineração, na extração desses minérios. Temos também o agronegócio, que são aí as agroindústrias, voltadas para a atividade agrícola e também ligada à pecuária. Nós temos aí também, novamente, atividades de agropecuária nesses estados, e o extrativismo também acontecendo na região norte. Então, é uma região que apresenta uma diversidade aí de atividades econômicas, tá? Vamos falar um pouquinho, retornar a um pouquinho do passado para a gente entender como ocorre na atualidade. No passado, essa região aí, ó, por volta de 1870, a região norte, ela recebeu uma grande quantidade, um grande fluxo de imigrantes em busca de trabalho. E esse trabalho, ele era pautado no extrativismo, na atividade primária. Primeiramente, na extração do látex. Nós vamos ter o ciclo da borracha acontecendo aí nessa região, século XIX. Logo depois, vamos ter outros ciclos, do ciclo da castanha e também na extração da madeira de lei, tá certo? Bom, esse ciclo de processo de extração dos produtos, ele foi desde 1870 até por volta de 1940, quando começou, então, um segundo fluxo de pessoas entrando na região norte, porque descobriram o ouro na região norte. E com isso, levas de trabalhadores, levas de brasileiros e até estrangeiros foram para essa região para a extração do ouro da região norte. Isso aí a partir da década de 40. O problema é o seguinte, gente, no passado, essa extração de minérios do ouro, ele era feito de maneira muito, muito predatória e danosa para o meio ambiente. Por quê? Como é que eles faziam, os garimpeiros faziam para procurar o ouro? Eles iam desmatando, eles iam lá na região onde você encontrava o ouro, iam quebrando, iam separando as rochas, o solo, para separar as pepitas de ouro da terra, do solo. Eles tinham que lavar esse solo e também tinham que colocar um produto, que era o mercúrio. Só que o mercúrio, ele é um produto químico altamente poluente. E eles lavavam as pepitas de ouro, né, do solo para separar através de uma peneira dentro do rio. Então, o que acontecia? Poluição dos rios da Amazônia, acontecia a poluição do solo também, onde eles deixavam cair esse mercúrio em grande quantidade, né? A gente está falando de uma grande quantidade, milhares de pessoas procurando o ouro, garimpando, fazendo esse mesmo processo na região. Então, houve aí danos irreversíveis para a região norte em relação nesse período aí da extração do ouro. Depois da década de 40, e já na década de 60, na entrada
dos militares, do governo militar, a região norte passou a receber um fluxo cada vez maior de pessoas, migrantes. Por quê? Porque os militares, eles vieram com um projeto de desenvolvimento da Amazônia, através da SUDAM, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Eles criaram esse organismo para promover medidas voltadas específicas para a região. Daí a importância, gente, da gente dividir o território em região, porque facilita a administração dele, né? Então, o governo, dividindo aí esses estados com as mesmas realidades, ele pôde tomar medidas que fossem específicas para a região norte. Então, a SUDAM, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, um organismo criado para promover esse desenvolvimento econômico, começou, então, a investir na região. Então, a partir da década de 60, nós vamos ter o crescimento de infraestrutura através da criação de importantes rodovias, ferrovias também, que iriam levar os produtos extraídos aí pelo minério através dessas ferrovias. Foram criadas algumas áreas para o desenvolvimento econômico. Nós vamos ter a criação da Zona Franca de Manaus no ano de 1966. Os militares criaram um polo industrial em Manaus, no meio de uma área que até então era voltada para as atividades primárias. A criação desse polo industrial tinha por objetivo gerar empregos, movimentar a economia dessa região. Então, para atrair as empresas para alocarem suas sedes lá em Manaus, o governo local ele promoveu incentivos fiscais, isenções de impostos, lugares, né, os terrenos para eles trabalharem. Então, a dinâmica lá foi essa, conseguiu atrair. Nós temos, então, um grande polo industrial no reduto ali de Manaus, que é a Zona Franca de Manaus, tá certo? Além disso, da criação da Zona Franca de Manaus, além da expansão aí da infraestrutura com a construção de importantes rodovias, ferrovias, eles também criaram algumas usinas hidrelétricas para a geração de energia naquela região, e que foi muito importante para o desenvolvimento da região norte. Nós vamos ter alguns projetos que foram criados para o desenvolvimento, né, dessa região. Entretanto, gente, todo desenvolvimento ele vai gerar algum malefício para as áreas da floresta amazônica. Aconteceram aí diversas vezes as construções de algumas usinas hidrelétricas, isso não só para as florestas, não, para as populações que ali vivem. Nós tivemos reservas indígenas que tiveram que ser... Está querendo me assustar, né? O vento batendo ali, deixou a porta aberta, meu filho querendo me assustar, desculpa aí. Nós tivemos reservas indígenas que tiveram que sair das suas áreas, das suas terras. Vejam bem, o indígena que morava lá durante muitos e muitos anos acabou tendo que abandonar as suas terras por conta destas terras serem, então, modificadas e serem aí utilizadas para a construção de uma usina hidrelétrica. Nós tivemos também estradas que foram construídas sobre áreas de antigas reservas indígenas, atrapalhando o modo de vida dessa população indígena. Então, muitas modificações foram realizadas. Quando a gente fala de construção de usina hidrelétrica, não é tão simples assim. A gente promove, além da mudança de vida da população local, ou seja, os indígenas tiveram que sair dali para ir para outro lugar, nós tivemos também uma mudança na vida dos animais, né? Da fauna da região. Por quê? Para a construção das usinas hidrelétricas nessas áreas. O que você botou ali? Não sei, não peguei. Que é por cima. Não peguei. Desculpa, gente. As usinas hidrelétricas, elas tiveram que ser construídas em locais onde tivemos que represar muita quantidade de água. E aí, com isso, trechos de florestas foram inundados. Os animais que viviam ali naquela área, o que acabou acontecendo? Tiveram que migrar também,
tiveram que sair daquelas regiões. Então, houve mudanças muito radicais no meio de vida, não só da população, mas também no próprio meio ambiente. Essas estradas que foram construídas também tiveram que mudar, modificar o modo de vida da população, tanto de indígenas quanto da população ribeirinha. Então, a gente tem aí muitas alterações no espaço geográfico daquela região e que promovem aí malefícios para aquela área, certo? Aqui nós estamos falando um pouquinho sobre as atividades extrativistas. Nós falamos que, né, ela ocorre de maneira predatória, muitas vezes, na região da floresta amazônica. Só um minutinho aqui, gente. Tá ruim. Vai ficar aqui. Ela ocorre desculpa, tá? Voltando aqui. Ela ocorre de maneira predatória na região e algumas empresas realizam essa extração, principalmente, olha só, do extrativismo mineral. Aqui nós temos duas imagens, né, de grandes projetos. Olha lá, o Pará é o segundo maior produtor de ouro do país e também tem um destaque na extração de bauxita. Então, nessas regiões aqui de Belém do Pará, nós vamos encontrar, olha só, grandes reservas extrativistas. A empresa que faz esse processo aí de extrativismo é a Vale. É a mesma que fez lá, que provocou aqueles acidentes lá em Brumadinho, que provocou aquele acidente lá no Rio Doce, é a mesma empresa. É uma empresa privada que detém aí o processo de exploração dos nossos produtos, né? E o extrativismo vegetal, que também é importante para a região, mas que tem tomado uma proporção maior quando feito de maneira ilegal, né? Então, lá nós temos esse problema na floresta amazônica. Muitos madeireiros fazem essa extração de madeira ilegal. O problema é o seguinte, eles fazem a extração da madeira, mas eles não estão preocupados com a preservação. Porque se estivessem, eles poderiam fazer o reflorestamento, não é isso, gente? Agora, parem para pensar. Árvores, olha o tamanho do tronco dessa árvore. Árvores que chegam a ter até 70 metros de altura. São árvores que demoraram muitos e muitos anos para crescerem e se desenvolverem. Eles estão querendo algo que seja assim de imediato. Então, eles não fazem o replantio desses tipos de árvore, que são madeiras de lei, que levam muitos e muitos anos para crescerem e se desenvolverem. Simplesmente, eles exploram, eles desmatam e não promovem um reflorestamento. Aí vem uma outra questão. Um outro problema. As leis do nosso país. Nosso Código Penal ele é muito antigo, as leis são muito brandas. Nós deveríamos ter leis mais severas para punir essas pessoas que acabam fazendo um extrativismo predatório, né? Um extrativismo que vai provocar, então, um problema, um dano à nossa Amazônia. Só um minutinho, Miguel. Miguel, está me atrapalhando aqui. Desculpa, gente, são coisas de aula online. Geralmente aqui não tem essa interferência, não. Mas aqui em casa, são 3, né, galera? Vocês sabem, é difícil, tá? Aí na casa de vocês também passam por isso, não passam? Sempre é alguém que passa. A sorte de vocês é que vocês estão com as câmeras desligadas, né? E aqui em casa não dá, desculpa, tá? Hoje está tendo um probleminha aqui maior, mas geralmente aqui não acontece. Onde eu estava mesmo, gente? Até esqueci. Eu estava falando sobre o que, galera? Leis penais do Brasil. Pois é, né? Então aqui a gente tem esse problema das pessoas fazerem essas coisas erradas e punição severa para isso. A gente entende que realmente a área da floresta amazônica é uma área muito grande, que é de difícil acesso, de mata fechada. Então, assim, o governo brasileiro ele precisa ter um número de pessoas
para monitorar a floresta é um número muito grande. Se a gente sabe e se a gente reconhece que existem poucas pessoas para fazerem isso, mas quando essas pessoas aí que são pegas, as leis são brandas, eles acabam burlando essa lei, encontrando brechas de se safarem e de saírem ilesos das penalidades que eles podem sofrer, né? A gente viu, quando a gente falou sobre a questão da agricultura, vocês lembram daquela reportagem que eu passei para vocês sobre o caso da irmã Dorothy? Onde algumas pessoas foram presas pelo assassinato dessa freira. Quem estava preso? Eram as pessoas pobres, aquelas pessoas que executaram, então, o crime. Os mandantes do crime já estavam cumprindo, aguardando em liberdade. Então, a pessoa tem dinheiro, ela acaba conseguindo burlar essa lei, ela acaba conseguindo burlar essa situação. É complicado demais, né? Isso que ocorre aqui no Brasil. Mas, enfim, nós temos, então, isso acontecendo. Aí, além desse extrativismo que acontece de maneira predatória, galera, nós temos também uma outra atividade que vem trabalhando, concomitantemente, juntinho com a extração predatória, que é a biopirataria. Vocês sabem o que é biopirataria? Eu já falei isso aqui na sala. O que é biopirataria? Vocês não têm nem noção do que é, nem lembram. Se pirataria é pirataria de planta? É o tráfico ilegal de plantas e de animais. E nós, aqui na Amazônia, estamos sofrendo e muito com esse processo. Muitas pessoas, muitos estrangeiros acabam entrando no Brasil, entram na nossa região, na nossa floresta amazônica. Exatamente, ele acabou pegando aí, na internet, a exploração e utilização dos recursos naturais. Consegui ser mais rápido, falei a resposta para vocês antes, Pedro. Então, nós sofremos com isso no Brasil. Muitas espécies de plantas, muitas espécies de animais que são traficadas de maneira ilegal. E a gente encontra barreiras naquilo que eu acabei de falar para vocês. O governo brasileiro, ele encontra dificuldades, tanto em número de pessoas para trabalhar nessas áreas, quanto também nas leis para punir essas pessoas que fazem essa prática ilegal. Retirar da Amazônia um produto que é nosso e levar para o exterior. Lembram naquela questão das patentes das plantas? Lembram que eu comentei até do caso do açaí, que os chineses chegaram aqui, pegaram, levaram o açaí, levaram para a China e patentearam a planta como se eles tivessem descoberto para que nós tivéssemos que pagar, olha só, pelo uso dessa planta, uma coisa que é 100% nacional, 100% brasileira. Então, isso é só um dos casos. Esse repercutiu porque o açaí ele é muito famoso, muita gente consome. Mas e outras plantas que podem ter usos medicinais e que continua sendo feito? Nós precisamos, lutar contra isso. Não tem esse papo de que a Amazônia é do mundo inteiro, a Amazônia é nossa. A Amazônia, que está no território brasileiro, ela é do Brasil. Então, nós precisamos preservá-la contra todas essas atividades aí. Tá bom? Há alguma dúvida sobre tudo isso que eu falei hoje? Sim ou não? Chineses ladrões. Alguma dúvida? Não? Nós vamos agora copiar um exercício de fixação dessa matéria, tá bom? Peguem o caderno, por favor. Eu vou digitar essas questões para vocês. Me avisem quando eu puder começar a digitar. Posso, 72? Pode, tia, pode.
Questão número 1. Gente, é isso mesmo, tá? Meu filho está trancado aqui no quarto comigo. A porta bateu, ele não consegue sair. Tia, por que eu não vejo ele com uma luta lá? Ele está trancado aqui dentro. Gente, meu marido tentando abrir. Olha que Abre a situação. porta, tia. Abre a porta pra ele. Meu marido está tentando abrir. Você não está entendendo? Eu estou trancada dentro do quarto dele. Ah, tá. Entendeu? Tem gente lá tentando abrir. Vamos lá, vida que segue. Exercícios de fixação, galera. Tia, ainda bem que tá gravando isso, porque se a gente contasse, ninguém ia acreditar. Ah, é, né? Quem tá passando vergonha sou eu, né? Quarentena, aula online. Maria Clara, ri, Maria Clara, ri. É triste, porque ele também tá tudo sem graça aqui dentro, coitado. Gente, que situação. Número 1. Cite os estados que pertencem à região norte. Cite os estados que pertencem à região norte. Vocês vão deixar 2 linhas. Gente, desculpa, mas está muito engraçado. Eu não estou conseguindo. No número 2, gente. Miguel, senta ali, vai assistir sua aula ali. Não tem problema, você assiste, filho. Já estou acabando quase aqui. Desculpa, gente. Número 2. O que é? Gente, vocês são terríveis. Vocês são terríveis. Estão rindo da minha cara. Ô, tia, tenta pegar uma faquinha, tia. Não, agora a aula vai acabar. Ele vai ficar aqui comigo no quarto. Ele vai assistir a aula de geografia da mãe dele até a minha aula acabar. Ele não vai sair daqui. Ele vai ficar juntinho comigo, coladinho. Vocês estão rindo? Tadinho, o desespero dele tentando abrir a porta. E eu que não posso gargalhar, gente. Gente, vamos voltar. Miguel agora vai assistir. Ele é do 5º ano, vai assistir a aula do 7º ano de geografia. Quando acabar a aula, eu tento ajudá-lo para ele sair. Já ficou tranquilo. Ele vai ficar ali assistindo a aula na varanda. Galera, número 2. O que é a Amazônia Legal? Gente, a coisa que realmente é coisas da aula online, né, gente? Eu comecei a rir, eu quase caiu da cadeira, tia. Olha, gente, é cada história que vocês não têm noção. Quando a gente se reencontrar, tem muita história engraçada desses períodos de aula online. Muito, muito engraçados. Olha, papo para mais assim, ó, de uma aula, só falando das coisas engraçadas Tia, tem das aulas cada online. meme que os caras botam da aula online. Vocês não têm noção. Coisas que aconteceram com os meus amigos. Ó, nessa questão número 2, vocês vão deixar 2 linhas. Vamos copiar o exercício, tá? No finalzinho da aula, quando acabar a aula, a gente vai lá e eu falo um pouquinho das pérolas. Vocês gostam, né? Vocês gostam. O aluno gosta da fofoca, gosta de ver o professor passar vergonha. Ai, meu pai.
É A questão claro. 2, ó, alguém pediu para repetir a questão 2. Questão 2, o que é a Amazônia Legal? Não, Duas que era linhas. Foi Camille que pediu pra repetir a 1. A 1, cite É. os países, ó, cite os estados que pertencem à região norte. Questão 3, cite os países que pertencem à Amazônia Internacional. Nessa questão aí, vocês podem pular 2 linhas. Questão 4. Posso continuar? Posso continuar? Pode, tia. Pedro, medo de quê? Não entendi também, não. Número 4. Explique como o clima influencia na vegetação da região norte. Vocês vão deixar aí para essa questão 2 a 3 linhas, tá bom? 2 a 3 linhas. Não, Pedro, não tenho, não. Questão 5. Não entendi. Medo de ficar presa aqui? Eu não. Ó, na questão 5. Informe as principais características do clima da região norte. Informe as principais características do clima da região norte. Vocês vão deixar 2 linhas. Dá para responder o número 5, tá? Duas linhas, Júlia. Lucas. Pensei. Questão 6. Como a vegetação
da floresta amazônica é dividida como a vegetação da floresta amazônica é dividida. Questão 6, uma linha. Dá para responder. Questão 7. Caracterize. 2 pontos. Vai pular uma linha. Letra A. Mata de terra firme. É, Pedro, é difícil, né? Ó, então, no número 7, para cada letra, 2 a 3 linhas também, tá? Para vocês pularem. Me avisem quando acabarem de copiar. Podemos continuar? Não. Estou aguardando vocês acabarem de copiar para eu poder falar. Questão 8. Cite. Vai até a questão 10, tá, galera? Cite algumas atividades econômicas que ameaçam a floresta amazônica. Uma linha dá para responder. Uma linha aí na questão 8. Questão 9. Por que o governo brasileiro criou a Sudã? Tá aí no chat. Porque o governo brasileiro criou a Sudã. Vai deixar 2 linhas para o número 9. Número 10.
o que é a Zona Franca de Manaus? O que é a Zona Franca de Manaus? Ó, esse exercício que vocês copiaram agora vai ser exercício 8, uma linha dá para responder. Esse exercício aí que vocês acabaram de copiar no caderno vai ser dever para vocês fazerem durante a semana, tá? Que é maior, então vai ficar para casa. Agora, na nossa aula, porque ainda nós temos tempo, e eu vou fazer a correção, as páginas 355 e a 356. A 355, número 1, facílimo. Nós vamos fazer agora, tá bom? Vou ficar aqui aguardando vocês fazerem a aula. Eu vou contar, gente, mas ainda dá tempo de fazer dever. Que jogo, Léo? Hoje eu não falei de jogo, não, hein? Hoje eu não falei de jogo, não. Enquanto vocês estão fazendo aí o exercício, eu vou fazer a chamada. Tio, o pessoal tá tentando cabular o dever falando de jogo de história. Eu vou fazer a correção desse exercício ainda hoje. E outra coisa, tem o exercício do caderno e tem aquela página do livro que eu não corrigi, hein? Vocês não fizeram o dever da semana, mais dever para casa. Vou fazer a chamada enquanto isso, tá? Ana Carolina. Ana Clara. Presente. Ana Gabi. Presente. Angelina. Brian. Vai dar tempo sim, Júlia. Bruna. Camille. Carlos Daniel. Daniel. Eduardo. Presente. Depois da minha aula, vocês têm mais aula, é isso? Tem uma aula A gente vaga. tem aula vaga. Então, licença. Emanuel. Presente. Então, nessa aula vaga, você pode dar um joguinho. Evelyn. Gabi. Isabela. Isaac. Jennifer. Presente. João Vitor. Júlia. Presente. Cauã. Nossa. Caio. Caio. Leonardo.
Presente. Lívia, Presente. Lorena, Lucas, Maria Clara, Presente, tia. Miguel, Pedro Conceição, Pedro Henrique, Vitória, Presente, tia. e Yasmin. Yasmin tem faltado, né, gente? Ah, tia, ela só não compete com o Cauã. Oi? Ela só não compete com o Cauã. É. Tadinho de Cauã, gente. Meu Deus, Ana Clara. Tadinho. Às vezes é porque não tem acesso, né? Mas ela tá faltando a beça. Depois, se vocês falarem com ela, diga que eu perguntei, sentindo falta dela. Tia, Tem acesso, Júlia? Aí é outra história. Fala, Pedro. Eles disseram que ele não É. entrava porque ele não gostava de acordar cedo. é Ah, verdade. tá. Ô, tia, Coisa. Ah, sendo É o assim, seguinte, tia, é a última vez que eu tô te vendo aqui, tá bom? Que coisa. tia, você colocou meu nome aí no diário? Coloquei. Obrigado. Estou aguardando aqui vocês, hein? Me avisem quando terminar pelo menos a 355. Tá igual meu filho aqui, Miguel, isolado na varanda. Na aula no ar livre, né? Ao ar livre, com os barulhos dos carros do ovo, das motos, tudo. Natureza urbana. Quando acabar aqui, eu vou tentar abrir a porta para libertar ele e a mim, né? Ai, gente. Que situação, que vergonha. Ai, tia, apenas mais uma história que vai ficar guardada na nossa memória. Eu sei disso, quando a gente voltar na aula presencial, que vocês vão ficar me zoando. Eu sei. Só um pouquinho. A gente nunca faria isso, tia. Ah, não, imagina. Gente, mas é a primeira vez que essa porta fica assim trancada, tá? O vento bate nela direto, mas nunca foi, não. Mas sempre. Eu já me tranquei no quarto da minha mãe. Minha mãe tava trocando de roupa, eu falei assim. Aí ela falou assim: Gabi, fecha a porta aí. Eu fui lá, fechei e eu me tranquei dentro do quarto dela. Ô, tia, mas A gente teve que engraçado. esperar meu pai Foi que ele chegar. ficou na porta mó tempão tentando abrir. Coitado. E eu com Tia, vontade de gargalhar e não podia gargalhar. Tendo que fazer a tia, pra mim foi o pior. Pra mim foi o pior. Teve que comprar outra fechadura, aquelas fechaduras de porta. sei. Aí, tipo, a porta tinha fechado, não tinha nenhuma chave nela, entendeu? Aí pedi pro meu tio uma escada, né? Aí eu subi, passei pela janela. Quando passei pela janela, eu achei uma chave parecida com a minha chave da porta.
Aí eu fechei, eu tentei abrir a porta, né, do lado de dentro. Só que aí, essa chave era uma chave que emperrava a porta. Aí eu acabei ficando preso dentro de casa. Ninguém conseguiu abrir. Meu pai pegou um machado, um bagulho lá, ficou batendo na porta o tempo inteiro. E nada, nada. Só quando fizeram muita força mesmo, que conseguiu derrubar a porta. Mas, tirando isso. Pois é, eu aqui nem posso fazer isso, gente. Eu tô no segundo andar, não tem nem como pegar uma escada para sair daqui. Gabi tá linda na varanda. Já terminou o dever? Perguntinha básica. Pedro também. Olha só. Olha, Pedro, cara de pau você assumir que está com preguiça. Vou ter um papo sério com a sua mãe agora online. Agora você vê, gente, na cara de pau. Ih, preguiça, vambora. Fazendo atividade. Melhor falar a Olha verdade. só, nessa questão 1, facinho, facinho. Para cada fotografia abaixo, escreva uma atividade econômica que está sendo praticada e o nome de 2 produtos provenientes destas atividades. A primeira foto, as duas, elas retratam o quê? Agricultura, pecuária, extrativismo, industrialização. As duas fotos se referem a quê? Hein, gente? Olhem bem as duas fotos. Não, não é, Pedro. Que atividade é essa que está sendo realizada? Agricultura? Pecuária? Extrativismo? É o extrativismo, para as duas. Só que um é vegetal e o outro é mineral. A primeira foto é o quê? Um extrativismo mineral ou vegetal? Olhem bem, vegetal, muito bem. Aí, pede para vocês citarem 2 exemplos de extrativismo vegetal, de formas de extrativismo vegetal, de produtos que a gente retira e que vem do extrativismo vegetal. Tem uma infinidade de produtos, gente. O açaí pode ser parte do extrativismo vegetal. A castanha do Pará também pode ser. Então, vocês podem colocar como exemplo. Pedro, o lápis aí, ele passa por um processo de industrialização. A gente não encontra o lápis na natureza. A gente tira a madeira que vai ser transformado, tá? E embaixo, é um extrativismo o quê? Vegetal ou mineral? Mineral. E aí, gente, é só vocês citarem os produtos que são extraídos da região norte. Pode ser ouro, pode ser bauxita, tá bom? E aí coloca como exemplos. Fechou. O número 2, o que é a Zona Franca de Manaus? Expliquei na aula para vocês. O que é a Zona Franca de Manaus? Hein, gente? Vamos lá, 72. O que é a Zona Franca de Manaus? Eu expliquei na aula hoje. É um modelo de desenvolvimento econômico. Mas ele é o quê? É um polo de quê? De atividade agrícola? De atividade industrial? É o quê? É um polo, galera, industrial, tá? Então, explique o que é a Zona Franca de Manaus. Um polo industrial criado para desenvolver a economia da região. Aí pergunta, né, como foi criada. A gente já respondeu.
Alguma dúvida? Sim ou não? Questão 3. Observe novamente o mapa da página 354. O arco do desmatamento indica que alguns estados tiveram a vegetação mais comprometida pela ação humana. Quais são esses estados? O arco do desmatamento se refere às áreas, os estados que apresentam maior grau de desmatamento. Então, olha só, na página 354, esse arco do desmatamento é o que está em laranja no mapa. Então, quais são os estados que passam aí? Mato Grosso, que é o MT. Roraima. Roraima? Não. Mato Grosso. Tocantins, Tocantins sim. Aqui embaixo é Rondônia. Tá trocando as bolas. Pará. Maranhão também, gente. Olha lá. Esse arco também passa pelo Maranhão. Então, vamos lá. Pará, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso e Rondônia. Ok? Finalizada essa página, 356 vocês também deverão fazer, beleza? Então, eu vou encerrando a nossa aula. Deixa eu encerrar a nossa gravação aqui, porque a nossa aula está encerrando.